olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mundo Melhor. Um privilégio entrar na sua casa, conversar com você, fazer parte da sua família. A gente vai falar de um assunto muito importante para as famílias de hoje, né? Saúde. A gente, aliás, geralmente convida alguns médicos para ver o programa, porque a medicina faz o mundo ficar um pouco melhor, né? Graças a Deus. Eu estou conversando aqui com o Dr. Antônio Roberto Chakra, que é um dos maiores especialistas em diabetes no Brasil. E o tema diabetes também é um tema que pega muitas pessoas, tem muita curiosidade, né? O que pode, o que não pode, o que tem que mudar na alimentação, no hábito de vida. Então seja bem-vindo, uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado, Chalita. O que é diabetes? O que gera diabetes? Diabetes, o nome diabetes significa, em grego, sifão, porque se observou que os pacientes tomavam muita água e urinavam muito. Uhum. Isso na antiguidade, já na época do Antigo Egito, foi notado que o paciente portador dessa moléstia urinava muito. Uhum. E se observou, aí vem a primeira pesquisa em diabetes, né? O ser humano é curioso, talvez o primeiro cientista, observou que a urina desses pacientes juntava formiga. Aí ele testou e viu que era gosto doce. Então a moléstia ficou chamada diabetes mellitus, ou mellitus de mel, que é diabetes açucarado, que é açúcar. E essa doença, descrita no Antigo Egito, nos hieróglifos, já tinha descrição de diabetes, coincide não só com a agricultura que já vinha, mas com o advento da farinha de trigo, do moinho no Antigo Egito, mostrando talvez uma relação entre a alimentação de farináceos e o aparecimento de diabetes. Agora, lembrar do seguinte... Já é as duas coisas, o doce e os farináceos. Mas lembrar do seguinte, que tem dois tipos de diabetes. Um tipo de diabetes chamado tipo 1, que aparece na criança, no adolescente, no adulto jovem, que não tem relação com a ingestão de farinha ou de doces ou com obesidade. Uhum. No diabetes tipo 1, para a produção de insulina pelo pâncreas. Tudo que a gente come, para fornecer energia, para a gente viver e tudo mais, precisa de insulina para queimar o alimento, que é a glicose, em última análise, para a gente viver, andar, estudar, etc. Tal. No tipo 1, falta insulina completamente. E por quê? Porque tem uma destruição das células que produzem insulina. Então, o paciente é dependente total de injeções diárias de insulina. Isso vem do nascimento? A pessoa já nasce assim? Não, pode aparecer na infância, aos 5, aos 10 anos, no adolescente, no adulto. Nós não sabemos exatamente por que se é hábito, se é comida. Não? É a destruição dessas células, isso a gente sabe. Mas por que num paciente é aos 5 anos, no outro aos 10, no outro aos 15? Aí para a produção de insulina. Se não tomar insulina, a sobrevida média antes da descoberta da insulina era 6 meses, no máximo 1 ano. Tirava a comida total, entrava em caquexi, emagrecimento, não tinha antibióticos, infecção e falecia em coma diabético. A insulina foi descoberta em 1921 e foi um verdadeiro milagre. Então veja que desde a época da descrição, a insulina só foi descoberta em 1921. Antes disso, o tipo 1 falecia em 6 meses, 1 ano no máximo. Hoje, com as aplicações da insulina, o paciente sobrevive e se ele controlar direitinho o açúcar no sangue, a glicose, ele tem uma sobrevida normal, porque aí ele vai evitar as complicações do diabetes. Já o tipo 2, Chalita, essa é a diferença. O tipo 2 tem aumentado... Quer dizer, a mais séria é a tipo 1, né? Os dois são sérios, porque o tipo 1 tomando insulina fica controlado. O tipo 1, tomando insulina. O tipo 2, ele é relacionado com a obesidade e sedentarismo. Por isso que o nosso estilo de vida atual, né, sedentário, etc. tal, e cada vez mais com conforto, né?
conforto. Então não sobe a escada, tem que ir na escada rolante, não vai para controle remoto, né? Nem o esforço de ser levantada ali para mexer na televisão verdade. Tem mais, né? Mas isso é interessante o que você falou. Aí tem aumentado diabetes por causa disso, sedentarismo, obesidade, né? Mas é interessante o que você falou, que o ser humano sempre procurou conforto, né? Na época das cavernas, o que ele queria era ficar na caverna quentinho, com a família toda e comida. Hoje não tem isso, né? Fica em frente à televisão, tem comida, no quentinho, mas aí vai ganhando peso e tudo mais. E aí tem os pacientes de risco em desenvolver diabetes, que é o tipo 2. Esse tipo 2 é muito importante. É correto falar que o tipo 2, então, está mais ligado à alimentação. O tipo 1 não se sabe de onde vem. Não, o tipo 1, se tiver, vai ter. O tipo 2 já é possível prevenir. Por isso que a gente aproveita assim, a mídia, etc. tal, para fazer campanha de detecção de diabetes. Que são 4 perguntinhas, né, para o telespectador. Você é gordinho ou gordinha? Sentido afetivo da palavra. Você tem mais que 40 anos? Você é sedentário? Você tem diabetes na família? Você pode ter diabetes e não saber. Procure fazer a dosagem de glicose no sangue, que é um exame muito simples, posto de saúde, no SUS. De graça, né? De graça. Vamos fazer as perguntas de novo para quem está em casa acompanhando. Então a primeira perguntinha é: você tem mais de 40 anos? Você tem mais que 40 anos? Você é sedentário? Você é sedentário? Você é gordinho? Você é gordinho ou gordinha? E você tem histórico na família, né? Tem que fazer a dosagem. E aqui é para prevenção. E o importante, se tiver esses fatores de risco, o paciente continua em risco. Então, fazer o exame é muito bom para detectar, porque vai tratar precocemente e vai evitar as complicações. Por outro lado, o paciente que o exame vem normal, ele sai metido. Opa, está normal, etc. Posso comer o que eu quiser, não, né? Ele tem da mesma maneira que tomar providência para perder peso, aumentar a atividade física, porque ele continua em risco. E aí ele tem que fazer essa dosagem anualmente. Quanto mais precoce a gente diagnosticar diabetes, maior a possibilidade do paciente não ter nenhuma complicação. E tem mais ainda, o diabetes tipo 2 é uma doença possível de ser prevenida, mudando a alimentação, tirando farináceos, alimentos industrializados, o açúcar, da sacarose, né? Aí o paciente pode prevenir o aparecimento de uma moléstia tão grave que, se não tratada, traz complicações na vista, nos rins. Amputação, de dedo, pé, de membro inferior, a disfunção erétil, que é a impotência, infarto do miocárdio. O diabetes é a principal causa de morbidade e mortalidade por doença cardiovascular. Então a gente tem que lembrar que corre junto a prevenção também de doenças do coração. E veja que doenças do coração, se você pegar São Paulo, né? Por exemplo, cardiologistas, num congresso de cardiologistas, são 18, 20 mil participantes. Olha o número de cardiologistas. Se tem tanto cardiologista é porque tem muita doença do coração. Em São Paulo você tem o INCOR, o Hospital do Coração, Instituto Dante Pazanese, Sírio-Libanês, Einstein, Beneficência Portuguesa, Oswaldo Cruz, todos têm serviço importante de cardiologia. Por quê? Porque é muito frequente. E entre essas causas frequentes está principalmente diabetes. E o diabetes tipo 2 vem frequentemente associado com pressão alta, hipertensão, colesterol alto, triglicérides. Tudo se identifica nesse mesmo exame, né? Vem tudo junto. Não, nesse exame você vê só a glicemia. Aí, se ele é diabético, diagnosticar, tem que fazer o colesterol. Por isso que no check-up, numa consulta médica, isso, né? Tem que medir a pressão arterial do paciente, né? Tem que pedir a dosagem do colesterol de rotina, dos triglicérides e da glicemia. Por quê? Porque tudo isso, às vezes, vem junto.
E tudo isso são os fatores de risco para doença do coração. E olha o número de pacientes que tem, porque senão não teria tanto hospital. Não, tanto cardiologista. E toda hora você ouve falar, meu cardiologista, eu fiz aquele teste ergométrico para saber, etc., porque é frequente, né? Se não fosse frequente, nós não teríamos tantos serviços de cardiologia e tantos hospitais do SUS e tudo mais, né? Sempre tem um serviço de cardiologia. Agora, mesmo quando a pessoa não está sentindo nada, é importante fazer esse check-up ou fazer... Sem dúvida, Chalita. Porque, por exemplo, diabetes não dói, né? Não dói. Não tem dor em nada. Então pode ser o que a gente chama assintomático. Quando eu te falei, quando nós comentamos do paciente urinar muito, tomar muita água, a glicose já está alta no sangue. Isso é mais no tipo 1, que sobe mesmo, aí tem que tomar insulina e tudo mais. No tipo 2, é assintomática. Então, e metade dos pacientes no Brasil não foram ainda diagnosticados. No Brasil, tem cerca de 12 a 13 milhões de pacientes com diabetes. Se você multiplicar por 4, que são os parentes mais próximos, dá 40, 50 milhões da população envolvidos com diabetes. Pode não ter, mas 25% da população brasileira quase envolvida com diabetes. Envolvida com diabetes, Chalita. Então, é de fundamental importância, né, fazer esse exame da glicose e essas perguntinhas que você decorei repetiu, já. Mais de 40, se está gordinho, se é sedentário, tem diabetes na família. Tem mais uma ainda. A mulher que teve nenê pesando 4 quilos ou mais, ela pode desenvolver diabetes no futuro. Eu nasci com 4,5 kg. Então, aí, e minha mãe tem diabetes. Sua mãe tem diabetes, tá vendo? É dito e feito. Teve nenê com 4 quilos ou mais, aparece Dr. Chakra, esses produtos diets são confiáveis? Assim, o chocolate diet é diet mesmo? São confiáveis. E aqui vem a indústria alimentícia, que foi muito importante, porque com a indústria alimentícia tornou acessível e até barateou o alimento, etc. Mas, por outro lado, essa facilidade em adquirir biscoitos, bolachas, etc., e a sacarose, o açúcar de cana, que a gente planta a cana, extrai, concentra, refina e acrescenta 3, 4 vezes por dia. Não é saudável, de jeito nenhum. Não é o gosto doce. O mel pode ser saudável, uma tâmara é saudável, né? A fruta seca, uva passa e tudo mais. Mas essa quantidade de açúcar adoçante, é muito. E aí vem a história que, em cima disso, surgiu a indústria alimentícia dos produtos Diet e Light. No fundo, para tratar o paciente portador de diabetes, tira o açúcar, acostuma o paciente com muita fruta seca também, sem a necessidade também do produto Diet ou Light, que são produtos caros, infelizmente. E fazem mal? Por exemplo, eles não fazem mal. Coca Light, dizem que tem muito sódio. Tem muito sódio, saudável assim não é. Mas, por outro lado, do ponto de vista de caloria, se você pegar o refrigerante, não tem caloria. Mas, para tratar o paciente com diabetes, eu ou os médicos, nós não necessitamos dos produtos diet, em absoluto. Uma alimentação quanto mais saudável, melhor, sem a necessidade de produtos diet. Talvez tenha o diet, porque a gente acostuma, com 1 ano de idade, a gente bate palma com refrigerante para o bolo de chocolate e o brigadeiro. Então, para a criança, às vezes, você precisa do refrigerante para suprir um pouco essa necessidade social, mas não necessita para a saúde, né? Muito menos do açúcar. Por exemplo, se você pegar os indígenas do Xingu, a Escola Paulista de Medicina, onde eu leciono, né? O Instituto de Medicina Preventiva presta assistência médica no Parque Nacional do Xingu. E aqueles índios que não foram aculturados para a nossa cultura, né? Porque eles têm a cultura deles que é muito boa também. Claro. Né? E não tem cultura superior, né? Cada cultura é uma cultura, né? Cada cultura é uma cultura. Aldous Huxley falou. Aí o indivíduo é magro, boa massa muscular, né?
ele se movimenta, mas é movimento natural, porque ele tem que sair para caçar, pescar, etc. Não tem estresse, não tem cartório, não tem trânsito, não tem IPVA, IPTU, nada disso. Não tem diabetes. Então a gente precisa ver o modelo negativo. Não come sal, o peixe assado é insípido para nós. Então o que acontece? A pressão arterial, o normal, a gente diz 12/8, aqui, 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Lá é 7/5, 8/6, seria tudo com pressão baixa aqui para nós. O nível máximo do colesterol é 100. Aqui o nível máximo do colesterol total é 200. Tudo lá é menos. Então não tem pressão alta, não tem diabetes tipo 2. É bom ver o outro modelo para saber o que está acontecendo conosco. E cada vez aumenta mais. Saiu no New York Times uma reportagem importante mostrando um número assim enorme de crianças e adolescentes com diabetes. Com diabetes. E por causa da obesidade, por causa da alimentação terrível. Então a Michelle Obama pegou como bandeira a prevenção da obesidade infantil nas escolas, tirando refrigerantes. Vamos falar disso daqui a pouco, de prevenção de obesidade infantil e de outros mitos. Você falou do sal, tem gente que diz que sal e açúcar fazem mal, enfim. Vou falar um pouco mais de diabetes e alimentação com o Dr. Antônio Roberto Chakra, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o Dr. Chakra, conversando hoje sobre diabetes, sobre alimentação saudável, sobre qualidade de vida, sobre longevidade, né? Porque se a gente cuidar bem da saúde, vive mais e melhor, né? Sem dúvida. O senhor, no meio das falas, aí, falando do peixe lá, sem sal, o senhor tocou no sal. O sal é um veneno da alimentação? O sal, seguramente, tem que ser evitado. Óbvio, não vai comer insípido, sem sal nenhum. Mas, por exemplo, no Xingu não tem pressão alta. E não tem sal. E aqui no nosso meio, a mãe com o nenê faz a comidinha, quando começa com legumes amassadinho, ela põe sal e se não tivesse salgado para o gosto dela, ela não dá para o nenê. E não precisa disso. E talvez uma das causas, que também é uma epidemia, a gente diz epidemia não é só para doença infecciosa, né? Quando uma doença começa a se multiplicar demais, como diabetes é uma epidemia, obesidade é uma epidemia atual, a pressão alta também, está relacionada à ingestão grande de sódio, cloreto de sódio, de sal na comida, ou botar muito sal às vezes, além já do tempero normal, quando vai cozinhar põe mais sal ainda. Isso é prejudicial, sem dúvida. Tem que comer com menos sal. E um dos tratamentos de pressão alta é tirar o sal, diminuir o sal, sem dúvida. Quer dizer que tem que ter uma harmonia ali, um cuidado com sal e com açúcar, esses dois branquinhos. Com sal e com açúcar. Aí, né? E uma alimentação a mais natural possível. A mais natural possível. No fundo, quando a gente fala assim de alimentação, o ser humano sempre soube se alimentar, isso é muito interessante, sem precisar do endocrinologista, do nutricionista, sempre soube, porque se você pegar a comida bem aprovada milenarmente, sempre tem uma proteína, um carboidrato e tem legumes e verduras. Então você pega o brasileiro, tem o arroz e feijão, em porções certas, né? Tem o arroz e feijão aqui, uma salada, que é o carboidrato. Tem a carne, o peixe, o frango. Pode dar preferência para peixe e frango, sim, entende? E tem um legume e uma verdura, uma saladinha, tomate, alface, etc. Sobremesa, as nossas frutas, uma banana, uma laranja, fatia de mamão, né? Então está tudo certinho. Ninguém ensinou o brasileiro a comer. Então, se a gente resgatar isso, e pode ir substituindo o carboidrato por batata, isso, aquilo. É só resgatar a comida caseira, que ela é extremamente saudável. Você pega a comida japonesa, vai peixe, muito peixe, vai muito legume e verdura, vai o molho shoyu, que tem mais sal. Mas vai o molho shoyu, mas a comida japonesa também não é tão salgada, né?
e vai o arroz, que é o carboidrato. Que é saudável então, também. sempre essa combinação é a italiana instintiva. Tem um pouco de massa, que é o carboidrato, mas tem a salada antes, primo né? piatto, segundo piatto, tem a insalata, né? Tem a fruta, tem a carne ou peixe, e aí tem um pouco de massa ou de risoto, não come aqueles pratos que a gente imagina. Se você pegar a comida libanesa, né? Comida árabe. Que é uma delícia, né? Você pega abobrinha recheada, charuto, vai o legume, o arroz e a carne moída. Tudo certinho, cozido, não tem coisa melhor. Às vezes exagera no pão, ou no doce árabe, que é extremamente, né, com aquele açúcar. E essas pesquisas do trigo, que o trigo saiu isso saiu recentemente. No fundo, né? Que é a modificação do trigo, né? Quando eu falei do Antigo Egito, eles começaram a moer o trigo e fazer, né, no moinho, a farinha de trigo. Parece que coincidiu com o aparecimento de diabetes na humanidade, né? Então, é o farináceo, no fundo. Mas eu, por mim, acredito que o trigo ainda é uma alimentação saudável, principalmente o trigo grosso. Por exemplo, o tabule é muito saudável, vai trigo. Uma delícia. Eu não consigo acreditar que aquilo fosse prejudicial, como foi veiculado através de notícias mais recentes, que o trigo pode ser o vilão. Eu acho que o farináceo, muita farinha de trigo, isso que a gente faz, esses alimentos industrializados, muito biscoito, bolacha, etc. tal, é prejudicial. Mas um trigo que vai no tabule, ou trigo grosso, que parece assim, dentinho de criança, assim, grande, assim, bege, aquilo é saudável, né? Sem dúvida. Eu não acredito que o trigo a gente deve preferir o integral, assim, a massa sem dúvida, integral, o arroz também, integral. O arroz integral, sempre com fibra é melhor. O conselho é o seguinte: imagine um alimento natural. Castanha é muito bom, amêndoa, nozes, excelente, excelente, né? O arroz integral, os legumes, as verduras, as raízes, que é carboidrato. Carboidrato batata bom doce, é raiz, não a batata frita, mas a batata doce, a própria batata cozida, a mandioca, são alimentos seguramente saudáveis. É claro que, como tem mais calorias do que as verduras em si, então, debaixo da terra tem mais caloria do que para cima da terra, né? O alface, espinafre, escarola, etc., cresce para cima. Tem menos caloria. Debaixo tem mais caloria. Mas esse debaixo da terra, a cenoura, a beterraba, o rabanete, a batata doce, a mandioca, são extremamente saudáveis. Não há necessidade de processar o alimento. Quando você processa o alimento, você perde muito do valor nutritivo e torna o alimento, às vezes, muito calórico, que são os farináceos, induzindo a obesidade, aí ao aparecimento do diabetes tipo 2, por exemplo. É interessante o senhor colocar dessa forma, assim, né? Porque eu sempre fico desconfiado dos regimes que surgem, né? Eu falo, porque na verdade é uma reeducação alimentar, porque aí o regime proíbe isso, você tem que só fazer isso e tal. Mas colocando dessa forma é assim, se naquela região tem mais rabanete do que beterraba, ou está mais barato porque é tempo disso, come a beterraba, ou se não o rabanete, ou se não a cenoura, ou se não não sei o quê, porque vira uma febre. Eu já contei isso aqui no programa, minha mãe vai rir de novo, mas eu me lembro daquela época do regime da lua, que quando mudava a lua, só tomava líquido, e aí ficava um dia tomando líquido, aí acabava o horário da mudança da lua lá, então era de 23h12 a 23h12 do dia seguinte, e eu nunca me esqueço ela com minha tia, uma tia do Rio tal, meu irmão, assim, um monte de gente perto de uma mesa cheia de bolo doce, esperando dar a mudança, porque já fez o dia todo comendo só líquido, e aí não funcionava o regime, né? Mas é claro que não funciona o regime. Lógico. Né? No fundo, qualquer, vamos assim dizer, não tem milagre nisso, né? É diminuir calorias, né? E o vilão continua sendo o farináceo. Farináceo, né? Farináceo doce. Tira farináceo, tira doce, você emagrece. E mais à noite? À noite é que a gente engorda mais porque dorme antes e aí não dá tempo de... É verdade. Os horários são importantes. No fundo, tem até teorias sobre essa epidemia de obesidade,
baseada na mudança de horários que nós tivemos. Por exemplo, a gente ia dormir, no passado, não tinha eletricidade, etc. tal, quando escurecia. E a gente começava o dia quando clareava. Hoje, o dia se prolongou, porque você tem luz elétrica. Então, você fica mais tempo acordado, mais tempo você come, e acaba, às vezes, acordando mais tarde. Então, o indivíduo que acorda tarde, ele tem uma tendência maior a ganhar peso. O indivíduo que acorda às 6 horas, 6h30, a melhor maneira é você ver quem é magro, tem horário para comer. Ele toma o café da manhã direitinho, o horário do almoço é sagrado, ele larga o que ele está fazendo e todo mundo respeita, ele foi almoçar, você entende? Todo mundo fica quietinho porque ele foi almoçar. Secretárias, etc., né? Ela saiu para o almoço, acabou, é sagrado. Aí come a comida caseira de preferência, né? Hoje você tem restaurante por quilo que imita bastante, caseiros, né? Que dá para você escolher a comida, etc. tal, né? O ruim é comer sanduíche, etc. tal. De troco pega um chocolate, né? Aí não dá, pega um doce, né? O refrigerante. Mas o magro, bem assim, né? Tem o café da manhã, às 10 horas come uma maçã, uma fruta. Né? Ele almoça direitinho, às 3 horas, janta. Nunca tem fome. Esse é o grande segredo. Ficou com fome... Come demais. Não só come demais, como aquilo que você come é mais absorvido. Por quê? Porque a natureza é sábia. Não está sabendo que você ficou sem comer porque você estava ocupado, né? Aí absorve mais, porque a natureza é sábia. Está faltando comida, eu vou armazenar. Se falar que vai faltar comida em São Paulo, o que todos nós fazemos? Vamos correr para o supermercado e armazenar, né? Ninguém é bobo. E a natureza faz isso, então armazena mais. Então ficar muitas horas sem comer, o indivíduo diz assim, mas eu nem almoço, doutor. Pior ainda. Jantar eu janto pouco, pior ainda. Aquilo que ele janta, come. Geralmente é quem é mais gordo que fala isso, né? Eu não comi nada o dia inteiro, eu não como nada, eu não comi o dia inteiro, eu não sei o que acontece, como é que eu engordo, né? Vento não é, né? Muito provavelmente é o hábito alimentar. Então você tem razão, quer dizer, ter os horários direitinho, você consegue manter o peso melhor. Porque você nunca vai passar fome, aquela fome, entende? Você está sempre relativamente satisfeito. E mesmo assim, quem come um doce de vez em quando, sem exagerar, quem come um pedaço de chocolate e tal, eu acho que tudo o problema é o exagero, né? A pessoa vai e é todo dia aquilo. Dê preferência às frutas, mas se comer um pedaço de doce, eu disse do brasileiro, né, o arroz, feijão, salada, etc. tal, as nossas frutas, mas se ele comer depois um pedaço de goiabada cascão com queijo branco de Minas, não vai fazer delícia, mal. Né? Não vai fazer mal. Vai fazer bem para a alma. Toma um cafezinho, sem açúcar de preferência, sem adoçante. O cafezinho é bom. Sem você nada, pegar alguma né? coisa doce, assim, um pedacinho de goiabada, né? E vai alternando. Eu faço exatamente isso. Um pedacinho de chocolate, muito de goiabada. Colocar o açúcar, né? Tem aquele café turco que é decantado, não vai açúcar, porque o pó fica ali no fundo. Você sente o sabor do café mesmo. Porque o adoçante faz mal mesmo, essa quantidade de adoçante. Eu não sei onde eu vi uma reportagem também de que poderia ser cancerígeno, que estavam estudando em excesso. Eu sei que eu parei de colocar adoçante no café, me acostumei e é muito mais gostoso. Muito melhor, né? Você sente o sabor do café. Inclusive o tipo do café colombiano, não sei o que. Quem é expert em café, né, sabe que tem diferentes sabores o café. E aproveita isso para ser um gourmet, né, no café sem açúcar, sem dúvida alguma. Doutor Chakra, e o ovo? O tal do ovo, que uma época faz bem, uma época faz mal. Não faz mal. Não faz mal, de jeito nenhum. Eu gosto de ovo. Absolutamente não faz mal. O ovo... Sabe o que acontece, Chalita? Eu falei Desculpa, eu me lembro uma vez um programa da Leda Nagli que eu estava lançando um livro e aí tinha um endocrinologista que estava lançando um livro sobre o ovo. Aí ele disse, olha, o ovo não faz mal tal. Aí ela parou e falou assim, eu passei 20 anos sem comer ovo, comendo só a clara porque fazia mal e agora vocês descobriram que faz bem, né? Porque também tem umas coisas assim, você pega um alimento, né, e crucifica o alimento. Não verdade. Pode manteiga, só pode margarina. Aí passa um tempo, não, a margarina é pior do que a manteiga. Acho que pode... E o paciente fica... Mas isso aí
Se você pegar o que eu exemplifiquei, comida japonesa, com comida árabe, etc., o ser humano sabe se alimentar. O que aconteceu foi USA, Estados Unidos, que é considerado o maior índice de obesidade no mundo, principalmente no Midwestern. Fast food de todos os lados, nossa, um monte de uma batata, coisa assim, fritura. Você entrar na Disney World para levar netinho lá, é uma coisa assim, são obesos comendo, sabe? E às vezes você vê o casal, ele é obeso, ela é obesa, com bermuda de sarja, assim, sabe? Você fica imaginando a cama resistente. Eles nem sentem, vai depois o filhote atrás também gordinho atrás. Cada um com uma pizza na mão. Como se fosse uma outra espécie humana, um outro gênero humano que apareceu, porque eles não ligam que é mais gordo, você entende? Tem aquele filme Nebraska, que é muito interessante. Maravilhoso. Porque a namorada do americano ali, ela é obesa, e entra na casa ali, normal, como se fosse algo muito normal. E ela que está largando dele no filme. E ela que está largando dele, e ela é obesa, você reparou? Então, isso, a frequência de obesidade, né? Então, vem os Estados Unidos, que tem uma definição, não é todo americano, obviamente, que o povo americano é um povo à procura de uma dieta. Eles nunca encontraram uma dieta, porque não existe, né? São aquelas batatas fritas com ketchup, não sei o quê. Então, se você pegar a comida mesmo, que você falou até do italiano, da Espanha, da França, que come até queijo então depois. Então tem uma outra cultura alimentar, porque isso vem um pouco com a cultura do indivíduo, etc., né? Na França, por exemplo, apesar de ter a baguete, aquilo que você falou que come um doce, né? O francês inventou a baguete, a maionese, o mousse, estou certo ou não? Exatamente. Mas é tudo em porção menor e não tem obesidade. E o tempo para comer também é maior. Essa coisa de fast food, essa palavra, essa expressão é muito ruim, não é para comer com pressa, é para comer devagar. Então o francês senta para comer, tem que comer devagar, mastigar bem, sentir o alimento. É uma celebração, né? Lógico. Teve um estudo feito que é muito interessante, com vídeo, né, filmando o comportamento do obeso e do magro em restaurante, que propositadamente o garçom vinha e oferecia, tipo rodízio, né? E aí você vê o comportamento de um e de outro. O gordo não recusa. Né? Não recusa, não. O magro, o garçom vem na segunda vez ou na terceira, o magro faz assim nervoso. Você vê no vídeo, ele está nervoso, você entende? Que vai pôr mais no prato dele. O gordo fica nervoso porque ele está demorando. Eu falo isso até do ponto de vista de pedagógico, né? Não é criticando o obeso. E no final é perguntado para o magro o que ele comeu, ele te fala direitinho, ele registrou tudo. O gordo não sabe direito, não sabe quantas vezes foi, porque cada vez que vinha ele punha e vinha. Então é um comportamento diferente. E essa mudança comportamental é difícil de você conseguir na prática médica, mas a gente tem que se esforçar como médico, como profissional de saúde. A gente volta daqui a pouco, continuando. O senhor não me respondeu do ovo ainda, responde na volta aqui dos comerciais. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta aqui, Mundo Melhor, conversando com o Dr. Chácara. Além de ser essa sumidade, essa simpatia, uma honra te receber aqui. Muito obrigado. Muito gostoso a forma que o senhor coloca, explica, né? Mas me fala do ovo, porque eu como muito ovo. O ovo não é prejudicial. Não é prejudicial. Eu citei os Estados Unidos, porque teve uma época nos Estados Unidos que o ovo era o vilão. Então a gente associava, olha, o ovo tem colesterol, você vai morrer do coração, hein? Se você não tirar o ovo, né? E não é verdade. Não é verdade. O excesso é que é ruim, mas o ovo... É que lá, por exemplo, o café da manhã vem o ovo, vem o bacon etc. Vem outras coisas juntas. Mas o ovo em si não é de jeito nenhum prejudicial. Eu até considero um alimento saudável. Agora, doutor Chácara, fazer as pessoas mudarem de hábito também não é fácil, né? Essa história da velocidade que a pessoa come. Então, ela se habituou, de repente ela não tem o que fazer depois, mas ela come com tamanha rapidez e aí parece que não sacia, porque mastigou pouco, né? Então, como comeu com tudo, quer comer mais e assim vai, né? Na verdade,
o profissional de saúde, endocrinologista, nutricionista, etc., tem que cativar o paciente e disciplinar um pouco. No fundo, é assim como o professor-aluno, né? Você tem que exigir os controles e cativar explicando de uma maneira didática, etc. Tal, porque isso que você mencionou é um péssimo hábito, né? De comer muito rápido, que aí você come em maior quantidade. E também explicar para o paciente, por exemplo, a gente come mais se tiver mais variedade. A história do buffet, o hotel 5 estrelas que tem um café da manhã com 5 tipos de pães, etc. Então, quando você tem muita variedade, você come mais. E quando também você tem quantidades maiores. Então, se põe na mesa a travessa desse tamanho, você tem uma tendência a pôr mais. Se a travessa é assim, você põe menos, porque você sabe que aquele ali tem que comer também. Então, as quantidades têm que ser reeducadas, dentro de reeducação alimentar, explicar para o paciente, cativar. Que é um pouco a cozinha francesa, quase que um prato, né? Lógico. Você fica com vontade de comer mais ali, já acabou. Explicar para ele ter mais, comer pelo sabor da comida, né? Ser um gourmet, né? Do que pelo estômago. Porque também o que acontece é o seguinte, tem o fator ansiedade no nosso estilo de vida. Então a gente fala, é o alimento industrializado, é o sedentarismo, aquilo que você citou no começo, tem um controle remoto, até o carro você não faz mais a manivela, etc. Mas tem outros fatores também que fazem com que o indivíduo coma a mais, né? Desde a história do dia, por exemplo, mais refeições. E um grande fator no estilo de vida é a ansiedade. E a gente trabalha, né? Grande parte da população aí tem ansiedade no trabalho, isso, aquilo. E essa ansiedade provoca maior fome ou vontade de comer. Sabe que eu reparo em cinema, por exemplo? Eu gosto de pipoca, sem manteiga, às vezes assim, eu gosto de pipoca. Mas aí eu vejo uma pessoa no cinema com um balde de pipoca. Como é que alguém consegue comer aquele balde? Se você gosta muito de pipoca, pega um saco pequeno de pipoca. Não, mas é o balde de pipoca. Aí onde tem manteiga, enche de manteiga assim. Chalita, é um verdadeiro absurdo, porque o pipoqueiro a gente comprava assim no saquinho de papel, né? Desse tamanho aqui a pipoca, tá certo? Hoje se observa nessas cadeias americanas, fala o nome, Cinemark, é um balde, né? Introduziram pipoca antes do cinema, né, que você compra, e às vezes você vê a mocinha, que é até magra, não é gorda, mas ela entra com um pacote na mão como se estivesse carregando um nenê aqui. Ela carrega assim, entra assim dentro do cinema, né? Desse tamanho, você fala, como é que essa moça vai comer isso aí, né? E você vai comprar o pequeno, aí o vendedor fala assim, não, mas por R$2 você compra o de não sei o quê, com a coca grande. Não, mas eu quero pequeno mesmo, só com a água e tal. Isso é outra coisa, né? O tamanho nos Estados Unidos. E foi a indústria alimentícia que fez isso. Quer dizer, te força a comprar mais. Que é como a pizza, porque assim, na verdade a pizza sem tanta gordura, se cada um come um pedaço em família, tudo bem. Agora, nesses parques lá americanos que você fala, o tamanho da pizza é uma enormidade. Aí cada um com aquele tamanho. Eu fico olhando assim, né? E eu gosto de atividade física. Eu acho que a gente tem que, se Deus nos deu a vida, a gente tem que cuidar bem da vida. Mas eu fico olhando e falo assim, será que a pessoa não pensa um pouco na quantidade de coisa que ela está comendo? E assim, como ela come andando, ela também não está percebendo que ela está comendo. Aí acabou, ela vai pegar um churros. E não é um churro, um pedacinho daquele tempo de... É um churro, né? Você olha aquilo, dá para 10 comerem, né? Sem dúvida. As quantidades são enormes, principalmente se você falar os parques infantis, cada 10 metros tem pré-pedágio, né, para criança. A criança já quer o sorvete, que é isso e aquilo. E esse é o grande problema. Chora, porque criança não tem limite. Uma coisa que não dá para entender, né? Pai e mãe tem que aprender a falar não para filho. E não tem, então, ele quer o sorvete daquele tamanho, se você não dá, ele começa a fazer birra, chorar. Aí o pai e a mãe não quer que a criança faça birra, dá o coisa. Aí às vezes ele pega um pouco, joga fora, pega o outro e você não coloca limite também, né? Então você vê que aqui, com você, né, Chalita, a gente fez aqui como se fosse uma discussão, mesa redonda, e a gente já chegou a uma conclusão importante, que diabetes... É psicológico, não, é comportamental. É esse excesso de comida que está tendo, né?
E também o sedentarismo, sem dúvida alguma, né? E doutor Chakra, tem uma coisa interessante, né, que dos antigos, eu lembro na casa dos meus pais ainda com fogão a lenha, né? E a gente sentava e ficava esperando a comida fazer e conversava, comia conversando, era uma coisa assim, era um pouco aquela celebração, ou você... Então, familiar, né? Hoje virou uma coisa assim, aqueles pacotes enormes de bolacha, aí vai para o quarto comendo aquilo, vai do outro lado, cada um come na sua televisão, então aí ele pega a sobremesa sozinha para ele, virou uma coisa, também acho que está ligado à ansiedade, à depressão, à solidão, né? Porque é tudo, né? O ser humano é complexo. Essa descrição que você fez é fundamental. Na verdade, o almoço em família e tudo mais, né? Tinha a dona de casa que preparava e tudo mais. A mãe ensinava o filho a comer, tem que comer a verdura, isso, aquilo. De novo, citando os Estados Unidos, isso acabou lá. Então, a cozinha é posto de abastecimento. Cada um chega, pega o pão com a maionese, faz o sanduíche, cada um chega num horário e não tem mais o horário familiar em que todos sentavam educadamente, né? A menina, por exemplo, mais educada, não podia repetir. Hoje a menina mais gordinha ali, ela repete, sai com os adolescentes, o adolescente homem pega um hamburgão desse tamanho, ela também pega igual, com ketchup, não pode, né? Ela tem que ter uma certa, né, maneira de comer. Isso que você falou da travessa menor, né? Então, assim, você colocou um pedaço de frango, tem outro pedaço, mas são 4 irmãos, né? Então tem um pedaço para cada um, tal. Tem uma coxa, o outro come a coxa, o outro isso, tal. Isso, o europeu continua assim. Continua assim. O francês... É quase que um prato... Eu tive na Itália recentemente, aliás, tive uma conversa naquela audiência com o Papa Francisco, que é um homem extraordinário. Mas aí uma senadora, tinham alguns outros deputados brasileiros, uma senadora fez um jantar pra gente na casa dela, simples, ela mesma cozinhando, né? Então assim, serve as saladas, é um prato de salada, aí ela começa a fazer 2 tipos de massa só, e aí põe aquelas 2 coisas. Eu comi uma, gostei muito assim, mas eu tava vendo a quantidade de gente, falei, será que vai dar? Ela fez, mas... E pronto, aí ainda teve um pedacinho, colocava uma mexerica, uma para cada um, para mudar o sabor, e um pedacinho de doce para cada um. Ali. Tá feita a alimentação, e aí durante o tempo que ela está fazendo, as pessoas estão cozinhando, não tem 10 empregadas para servir, não tem nada disso, é a pessoa fazendo, um ajudando o outro, mas fazendo com que a alimentação seja um momento de diálogo, de conversa, de conhecimento, de troca, né? Isso é cultural, né, Chalita? Sem dúvida alguma. E são valores que eu acho que são fundamentais, que os pais passem para os filhos, porque o filho, ele vai repetir, o que você falou lá do parque, tá o pai e a mãe mais obesos, cada um com uma coisa, né, grande, enorme, comendo, e a criança atrás também, porque está repetindo, está reproduzindo, sem né? Sem dúvida. E as porções, etc. Tal, ou a criança que fica emberrada porque o pai não comprou aquele sorvete, né? Assim, sem dúvida alguma. Doutor Chakra, e a bebida? Essa história que uma taça de vinho faz bem, não faz? Olha, uma taça de vinho bom, hein? Vinho bom. Senão dá dor de cabeça. Mas uma taça de vinho, quando a gente diz a taça de vinho, é aquela quantidade que vem na taça, né? Que o garçom serve, né? É extremamente saudável. É saudável, sim. Né? O vinho parece que tem substâncias flavonoides que protegem o coração. Mas tem uma outra teoria também, que se você tomar meia taça de vinho, te relaxa à noite, isso faz bem para o coração também, né? E é verdade isso? É verdade, porque relaxa um pouquinho. Mas o vinho de jeito nenhum é prejudicial. E você falou de dietas, então tem a dieta disso, a dieta daquilo, etc. Mas uma dieta que persiste é a dieta mediterrânea. Na verdade, azeite de oliva é muito saudável, muito peixe, muita verdura, muito legume, azeitona é saudável, nozes é saudável, a coalhada é saudável, né? Que é o iogurte. Os árabes comem muita coalhada também. Né? Sem dúvida, né? Sem dúvida, labne. Labne significa branco, né? Então, esse tipo de alimentação seguramente persiste. Mas o conselho principal seria ter os horários direitinho para comer. E é lógico que se comeu isso aqui e foi em pequena quantidade, não vai prejudicar. Mas de maneira assim, quanto mais
natural for a alimentação, melhor será para a saúde do indivíduo. E a gente estaria com isso fazendo campanha, mudando a alimentação, mudando o estilo de vida, fazendo campanha de prevenção, não é só de diabetes, mas de pressão alta, de colesterol alto e, consequentemente, prevenção de doença cardiovascular que onera tremendamente os nossos sistemas de saúde, seja sistema de saúde privado, seja o SUS, seja através de convênios de seguro-saúde, porque tem que lembrar que quanto mais caro são os cuidados da saúde, com medicamentos e tudo mais, mais seguro você vai pagar. Né? Então, quando você faz toda essa prevenção de evitar a doença cardiovascular, você está, ao mesmo tempo, né, junto com as autoridades de saúde, economizando, chama-se economia da saúde. Economia da saúde é uma disciplina que junta conhecimentos de economia com conhecimentos de saúde, onde você vai investir mais. E a gente tem que investir mais, seguramente, né, na prevenção. E a prevenção aqui é o quê? Hábitos alimentares mais regulares, né? Reeducação alimentar, é o que a Michelle Obama está tentando fazer. Aliás, eu vi um vídeo até do presidente Obama com o vice-presidente correndo, um vídeo por causa do programa dela, para mostrar da importância da atividade física, da alimentação, porque é realmente uma preocupação imensa, né? São crianças que morrem por causa disso, ou que têm uma qualidade de vida péssima, poderiam ter uma qualidade de vida boa, saudável, mas se acostumaram de uma forma errada, que a gente se acostuma com o correto e com o errado, o ser humano é assim, né? Sem dúvida. Você pega dos dois lados. Mas você sabe, Chalita, que a dificuldade, né? Eu li recentemente que a Michelle Obama faz essa campanha, começou principalmente na Califórnia, então tirou maquininha de refrigerantes, tem suco, etc. Crianças pequenas com 3, 4 anos, com alimentação colorida, muita fruta em cubo, até cenoura, tomate, tudo em cubo, assim a criança gosta, é tudo colorido, em vez de ter saquinho de chips, etc. Tal, né? Mas por incrível que pareça, né, tem um aspecto que vem com a cultura da família, a cultura, assim, eu digo, o fator de educação da família, porque descobriu-se que havia mães que punham na lancheira contrabando de alimentos que não podia ter na escola. Quer dizer, a própria mãe não estava entendendo a campanha toda, né? Isso significa o quê? Não é que ela quer prejudicar a criança, ela não tem aquele conhecimento suficiente, que é o que a gente vê aqui. Do que ela está fazendo. Né? A gente vê aqui, você vê assim um indivíduo, às vezes, sem posses, um nível socioeconômico mais precário, mas ele leva para casa, tem lojas aqui em São Paulo, que vende só carboidrato, só bolacha, são lojas menores assim, ele leva pacotes para deixar o filhinho de 3 anos contente, 4 anos, com chocolates, com doces, às vezes, né, não saudáveis, mas ele leva porque aquilo... Ele acha que está fazendo feliz o filho, né? Está fazendo feliz, não está caro, então ele consegue comprar antes de entrar no metrô, não sei o que mais, e leva essas coisas para casa. Então aí entra também um outro fator, não é suficiente você tirar tudo, né? É o fator educação. Ou tem que ser drástico, falar uma coisa interessante. No Japão, começou a aumentar muito diabetes. Diabetes tem relação com peso, índice de massa corpórea que eu falei. E tem relação com a cintura abdominal. Quanto maior a cintura abdominal, mais aparece colesterol, pressão alta, diabetes e doença cardiovascular. Essa gordura que acumula no abdômen. Né? O Japão estava entre os países que estava crescendo diabetes. Conseguiu sair da lista. Lá é uma estratégia muito drástica. As companhias, as grandes empresas, são obrigadas a ter atividade física com todos os funcionários. E também a alimentação naquela empresa tem que ser bem balanceada. E se ultrapassar uma certa percentagem de funcionários com excesso de peso, aquela empresa tem pênalti, uma penalidade, tem uma multa grande. Entende? Então, uma outra estratégia. Você não vai por bem, né? Tipo do japonês, né? Quer dizer, sem falar
não criticamente, é uma estratégia que pode ser até boa, talvez, né? Mas estão conseguindo diminuir. E o interessante, né, doutora, tudo que se gasta nesses programas de educação física, de atividade física, tudo isso é muito mais barato do que vai se gastar depois com o tratamento da diabetes, de colesterol, economia de pressão. Da saúde, claro. Essa disciplina do indivíduo, as autoridades de saúde vislumbrarem aonde investir o dinheiro. Em vez de investir, por exemplo, você pega diabetes, tem doença na retina, tem que fazer raio laser, caro, insuficiência renal, transplante de rim, hemodiálise, imagina. Infarto, unidade de terapia intensiva, cateterismo, estente, o diabo a 4, né? Hospitalização, pé diabético. Não é só os gastos hospitalares, como também a perda de trabalho, de força de trabalho, que ele deixou de trabalhar, de produzir, e, portanto, financeiramente, do ponto de vista econômico, né? Exatamente. Então, isso chama-se economia da saúde. Se entender que é muito melhor se investir em campanhas, como você está fazendo nesse instante, assim, na mídia, etc. tal, trazendo, de alertar que diabetes tipo 2 é possível de ser prevenido, que colesterol você pode baixar através de uma dieta boa, eventualmente o uso de medicamento quando está muito alto. Mas você prevenindo isso, você vai gastar menos lá no futuro, né? Depois de 10, 15, 20 anos. Isso é economia da saúde, claro. Essa nova disciplina. Saber onde você vai investir, que é o que você faz na sua família. Se a família não tem posses ou tem que pagar por cuidados médicos, e tem lá o homem que é doente, não vai gastar fazendo uma plástica, né? Ele põe as prioridades. É verdade? Exatamente, é isso aí. Dr. Chakra, muito obrigado pela sua presença, uma honra te receber aqui. Eu espero que você tenha gostado e aprendido, né? Cuidar melhor da saúde, agradecer a Deus o dom da vida e cuidar dessa vida. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, em mais um Mundo Melhor aqui na Rede Vida.